God's economy. A economia de Deus. This is the main topic of the entire Bible. Esse é o tópico principal de toda a Bíblia. Yet, through so many centuries, Durante tantos séculos, even including the Jewish teachers, incluindo os mestres judeus, most of the teachers of the Bible didn't see this. a maior parte desses mestres da Bíblia não viram isso. This is something very, very mysterious. Isso é algo muito, muito misterioso. It was something hidden in God in eternity past. Era algo escondido em Deus na eternidade passada. And it continued to be something hidden in God in the first 4,000 of human history. E também continuou escondido durante nessa primeira parte da história humana. From Adam to the apostles. De Adão até os apóstolos, This God's economy was not revealed to man. essa economia de Deus não foi revelada ao homem. The Apostle Paul told us that this was all the time, for all the ages, hidden in God himself. O apóstolo diz que tudo isso estava escondido em Deus durante todas as gerações. One day, the Lord called a man by the name Saul. Um dia Deus chamou um homem chamado Saulo. And the Lord regenerated him E Deus o regenerou and transformed him e o transformou. and showed him God's economy. E mostrou a ele a economia de Deus. And he was the one that began to see something hidden in God. E ele é aquele que começou a ver algo que estava escondido em Deus. Something that was never revealed to the sons of man. Algo que nunca havia sido revelado aos filhos dos homens. And this something is so mysterious. E esse algo era algo tão misterioso. It is all the time in God's heart. Tudo isso estava durante todo o tempo no coração de Deus. It has been altogether concealed here. E tudo estava ali escondido. But Paul, the apostle, saw this. Mas o apóstolo Paulo viu isso. Paul told us that he has received a revelation, Paulo diz que ele havia recebido uma revelação, a vision, uma visão, the opening of the mystery. a abertura do mistério. And he saw this. E ele viu isso. He saw this not only in God's heart, Ele viu isso não somente no coração de Deus, he saw this also in God's creation. ele viu isso também na criação de Deus. Not only in God's creation, Não somente na criação de Deus, he saw this in the Bible. ele viu isso na Bíblia, In the Old Testament, the scriptures. nas Escrituras do Antigo Testamento. So he wrote all the epistles Então ele escreveu todas as epístolas to unveil this mystery to all of us. para desvendar todo esse mistério a nós. We have 14 of his epistles. Nós temos 14 de suas epístolas. In all these 14 epistles, E em todas essas 14 epístolas, one thing was all the time stressed uma coisa estava sempre mencionada, and emphasized, enfatizado even developed e desenvolvido to the uttermost. até o máximo. In 1 Timothy chapter 1, verse 4, Paul tells us Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, Paulo nos diz that in the New Testament time, all the ministers and teachers shouldn't teach anything else. Ele diz que no Novo Testamento todos os mestres não deveriam ensinar outra coisa mais. All the New Testament ministers and teachers should just teach one thing. Todos os ministros e mestres do Novo Testamento somente deveriam ensinar uma coisa. This one thing is just God's economy. E essa uma coisa é a economia de Deus. And we all have to realize Todos nós temos que perceber that Christianity has been divided. que o cristianismo tem sido dividido. Divided by what? Dividido por quê? Divided by different teachings. Dividido por ensinamentos diferentes. Yet, in the Bible, E na Bíblia there's only one main teaching.
Há somente um ensinamento importante. One main teaching. Um ensinamento importante, And this is the teaching of God's economy. que é o ensinamento da economia de Deus. Of course, the Bible has so many chapters. Claro, a Bíblia tem tantos capítulos. It's about 1,300 chapters. Cerca de 1.300 capítulos. It has many pages. Há muitas páginas, It has many doctrines. há muitas doutrinas, Many points. muitos pontos. How could you say there's only one teaching in the Bible? Como você pode dizer que há somente um ensinamento na Bíblia? The Bible has a main teaching. A Bíblia tem um ensinamento mais importante, principal. Concerning this main teaching, Referente a esse ensinamento principal, the Bible has thousands of points, a Bíblia possui milhares de pontos, thousands of doctrines. milhares de doutrinas, Yes, just one main teaching. mas um só ensinamento principal. And this main teaching E esse ensinamento principal is God's economy. é a economia de Deus. And tonight we have come to the first two chapters of the Holy Word. E aqui, essa noite, chegamos nos primeiros 2 capítulos das Escrituras Sagradas. We all know that the two chapters of the Holy Word told us God's creation. Sabemos que esses 2 primeiros capítulos da Escritura Sagrada falam da criação de Deus. How God firstly created the heavens and earth Como Deus, primeiramente, criou os céus e a terra, and billions of items. e também bilhões de itens. And eventually, God created man. Deus criou o homem. We all know this. Todos nós sabemos disso. We all know that the first two chapters of the Bible tell us Nós sabemos que os primeiros 2 capítulos da Bíblia nos falam da criação de Deus. many writers wrote expositions on these two chapters. Muitos escritores escreveram expondo esses 2 capítulos. And many Christian teachers teach people concerning God's creation. E muitos mestres cristãos ensinam às pessoas sobre a criação de And we Deus. all know that the Bible tells us, firstly, God is the Creator. E sabemos que a Bíblia primeiramente nos diz que Deus é o Criador. He, as Almighty God and the Eternal God, is our Creator. Esse Deus todo-poderoso e eterno é o nosso Criador. All right. Está totalmente certo. No problem. Não há problema. God is the Creator. Deus é o Criador. And God created the universe. Deus criou o universo. And God created man. Deus criou o homem. Some teachers go further Alguns mestres vão mais adiante to tell us how God created man. e nos diz como Deus criou o homem. Of course, it is recorded here clearly Claro, está aqui registrado claramente that God created man que Deus criou o homem in his image a sua imagem, and after his likeness. depois a sua semelhança. In other words, Em outras palavras, God created man just like him. Deus criou o homem como ele era. How he was, he created man. Como ele era, ele assim criou o homem. Man was a copy of man, of God. O homem era uma cópia de Deus. We all know what is a copy, right? Nós sabemos que é uma cópia, correto? Here is a living one. Aqui está uma pessoa viva. Then you make a copy of him. Então você faz uma cópia dele. He has a head, Ele tem uma cabeça, 2 shoulders, 2 ombros, 2 arms, 2 braços, 2 hands, 2 mãos, and a body, corpo, and 2 legs, 2 pernas, and 2 feet. 2 pés. You just copy it. Então você copia isso. This is a copy of the man, right? Isso é uma cópia do homem, correto? In God's creation, Na criação de Deus, God made himself a copy. ele fez uma cópia de si mesmo. Man is God's copy. O homem é uma cópia de Deus. I would say Eu diria, some good Christian teachers, alguns bons mestres cristãos, they saw this eles viram isso. and they told us so. Ele nos fala assim, eles nos falam isso. Because Genesis 1 tells us Porque Gênesis 1 nos diz isso. that God created man in his image and after his likeness. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. And the good teachers also told us Os bons mestres também nos dizem that Genesis 2 even
tells us something more. Que Gênesis 2 nos diz até algo mais, That God created a body for man. que Deus criou um corpo para o homem. And this body E esse corpo was created by God of the dust. foi criado do pó da terra. Our body is earthly. Nosso corpo é algo terreno. We don't have a body. Nós temos um corpo. And medical students can tell us, E os estudantes de medicina podem nos dizer in our earthly body, there are these elements. que nesse nosso corpo terreno nós temos alguns elementos: Copper, cobre, iron, ferro, and even salt, até sal, and sulfur. sulfa, All these kind of things. todas essas coisas. What are in the dust O que há no pó da are terra? also in our body. Há também no nosso corpo. Because our body is just a body of dust. Porque o nosso corpo é um corpo feito do pó. Then God breathed the breath of life into this body. Então Deus soprou o fôlego da vida para dentro desse corpo. And this means what? Isso significa o quê? This means God created man with two elements. E isso significa que Deus criou o homem com dois elementos. The first element is dust. O primeiro elemento é o pó da terra. And the second element is the breath of life. E o segundo elemento é o fôlego da vida. One is physical. Um é físico, The other is spiritual. o outro é espiritual. The physical body can be touched O corpo físico pode ser tocado, and can be seen. pode ser visto, But the breath of life mas o fôlego da vida is invisible é invisível, and untouchable. é intocável. No one can see the breath of life. Ninguém pode ver o fôlego da vida, And then no one can touch the breath of life. ninguém pode tocar o fôlego da vida. And this breath of life E esse fôlego da vida entered into the physical body. entrou nesse corpo físico. And something came out. Então, alguma coisa saiu disso, resultou, That's the soul. que é a alma. And the soul is a man. E a alma é o homem. Firstly, it was just something dusty, Primeiramente, é alguma coisa somente do pó, earthly, algo terreno, no life inside. sem vida nele. Thus, the breath of life entered into this man, Mas o fôlego da vida entrou dentro desse homem, and this man became living. e esse homem tornou-se vivente, vivo. He is a soul. E é uma alma. And this breath of life is just the human spirit. E esse fôlego da vida é o espírito do homem. Proverbs 20, Provérbios 27. 20, 27 tells us nos diz the spirit of man is God's lamp. que o espírito do homem é lâmpada de Deus. And the Hebrew word there for the spirit is the same word as in Genesis 2 for breath. E a palavra hebraica para exatamente o espírito é o fôlego, em Gênesis 2. And this tells us that the breath breathed into our body is our human spirit. E isso nos diz, então, que esse fôlego que foi soprado para dentro desse corpo humano é o espírito. Now, in these two chapters, we have a clear picture Agora, nesses dois capítulos, nós temos uma figura clara. that man was made according to God, Que o homem foi feito de acordo com Deus. a copy of God. É uma cópia de Deus. Number two, Número 2, man was created a spirit within him. o homem foi criado com um espírito dentro dele. The good Bible teachers told us this, Os bons mestres da Bíblia nos dizem isso. but sorry to say, Mas é uma pena dizer, they never pointed out why. eles nunca nos apontaram, indicaram por quê. What was the purpose? Qual era o propósito? Why God created man in his own image? Por que Deus criou o homem à sua própria imagem? Why God made man a copy of himself? Por que Deus fez do homem uma cópia de si mesmo? The teachers of the Bible never told us why. Os mestres da Bíblia nunca nos disseram por quê. And then, why God created man a spirit? Então, por que Deus criou um espírito para o homem? Well, some good teachers did tell us that God is a spirit.
Alguns mestres da Bíblia dizem para nós que Deus é Espírito. For us to contact God as a Spirit, surely we need a Spirit. E para nós contatarmos Deus que é Espírito, certamente necessitamos de um Espírito. And they even refer us to John 4:24. E então, ele também nos indica aquele versículo em João 4, which says God is Spirit, que diz que Deus é Espírito. and they that worship Him must worship Him in Spirit. Importa que seus adoradores o adorem em Espírito. Only the Spirit can worship the Spirit. Somente Espírito pode adorar Espírito. That's right. Está correto? But still, the teachers didn't tell us why. Mas os mestres da Bíblia ainda não nos dizem por quê. It's hard to say. É difícil dizer. It's hard to tell. É difícil falar. But tonight, we got the key. Mas essa noite nós temos a chave. What is the key? Qual é a chave? God's economy. A economia de Deus. God's economy is the answer. A economia de Deus é a resposta. Why God created man in His own image, Por que Deus criou o homem segundo a sua própria imagem? after His own likeness? É de acordo com a sua semelhança? Why God created man a spirit Por que Deus criou um espírito no homem? to worship Him? Para adorá-lo. Why? Por quê? Why? Por quê? Por quê? Por quê? The answer is A resposta é divine economy. a economia divina. Well, what does this mean? Então, o que significa isso? Could you tell me? Você pode In the dizer-me? morning you got one thing. Nessa manhã você ganhou uma coisa. You got the definition of the divine economy. Você ganhou a definição da economia divina. I know Brother David. Eu conheço o irmão Davi. He was in Los Angeles with us for quite a time. Ele ficou um certo tempo conosco lá em Los Angeles. Because I know him so well. Porque eu conheço ele bem, So tonight, I charge him with a great commission. então eu vou encarregá-lo de uma grande coisa. Okay, Brother David, Irmão Davi, please tell us, por favor, diga-nos. what is the definition of the divine economy? Qual é a definição da economia divina? In brief. Em breves palavras. The more brief, the better. Quanto mais breve, melhor. A economia divina é a dispensação de Deus para dentro do homem. Yeah. Diga novamente. A economia divina é a dispensação de Deus para dentro do homem. Very good. Muito bem. The divine economy A economia divina is to dispense God Himself into man. é dispensar o próprio Deus para dentro do homem. The divine dispensing O dispensar divino of God into man. de Deus para dentro do homem. This is the divine economy. Isso é a economia divina. Why God created man in His own image? Por que Deus criou o homem segundo a sua própria imagem? Now you have the answer. Agora você tem a resposta. A resposta é For God to dispense Himself into man. para Deus dispensar Ele mesmo para dentro do homem. Why God created man a spirit? Porque Deus criou o homem, no homem um espírito. For God to dispense Himself into man. Para Deus dispensar Ele mesmo para dentro do homem. I'd like to use a kind of a box for containing something. Eu vou usar uma ilustração numa caixa para conter algo. Suppose you buy something round. Digamos que você compre algo redondo. You have a round box to contain it, right? Então você tem uma caixa redonda para contê-la. Suppose you buy something oblong. Você pega algo que é oblongo. You have a box in that form. Você tem então uma caixa naquela forma. It is not so good to put a square thing in the round box. Não é bom pôr algo quadrado numa caixa redonda. The container is always made according to the content. O contedor, aquele que serve para conter, sempre é de acordo com a forma do que se deve conter dentro dela. God made man a copy of Himself, Deus fez o homem uma cópia dele mesmo, with the intention that one day man may be His container. e para que um dia o homem pudesse contê-lo. Paul, in Romans 9, tells us Paulo, em Romanos 9, nos diz that God created man His vessel.
que Deus criou o homem, um seu vaso, a container to contain God. para conter a Deus. I was born in Christianity. I was born in Christianity. Eu nasci no cristianismo. I studied Christian school all the time. Eu sempre estudei em escolas cristãs. And this morning I got to know a number of you brothers were with the Brethren Ensemble. E também, essa manhã eu soube que muitos de vocês eram dos Irmãos Unidos. From 10 years of age up to 27 and a half, I was with the Brethren. Desde os 20 anos até os 27 anos e meio, eu estive entre os Irmãos Unidos. I was with them for 7.5 years. Eu estive com eles durante 7 anos e meio. I got a lot of teachings from those great teachers. Eu ganhei um monte de ensinamentos, muitos ensinamentos desses mestres cristãos. They taught us the dispensations. Ele falava para nós a respeito das dispensações, They taught us the prophecies. as profecias. They taught us the typologies. Ele nos ensinava sobre as tipologias. There you go. Muito bem. But let me tell you, Mas deixe-me dizer algo. they never told us Eles nunca nos disseram. that God made man his container. Eles nunca nos disseram que Deus criou o homem para contê-lo. I was never told that I can be God's container. Nunca me disseram que eu podia conter a Deus. I can contain God. Eu posso conter a Deus. Quando eu era um menino, I attended all the Sunday schools of the Southern Baptist in China. eu participava da escola dominical dos batistas do sul da China. I was told the story of God's creation. E então me falavam sobre a história da criação de Deus, I was told all the stories of Jesus. me falavam sobre as histórias de Jesus, But I was never told that I was made God's container. eles nunca me disseram que era algo que foi feito para conter a Deus. How about you? E você? I do believe Eu creio. that among you, many were there in Christianity for years. Muitos de vocês estavam no cristianismo por muitos anos. Please tell me, have you ever heard Por favor, diga-me. that some Christian teacher did tell you that God made you his container to contain him? Alguém te falou que Deus criou para contê-lo? We were taught too many things. Nos falaram muitas coisas. But the Christian teachers used to tell us we have to love our neighbor. Os mestres cristãos nos dizem que nós devemos amar nossos vizinhos, nosso próximo, não é isso? Oh, wives, Esposa, be submissive to your husband. sejam submissas aos seus maridos. Oh, husband, Maridos, love your wife. amai suas esposas. Oh, children, Filhos, honor parents. honrai seus pais. Oh, parents, Pais, don't provoke your children. não provoque seus filhos. Oh, servants, Servos, be faithful. sejam fiéis. Oh, master, Oh, patrões, oh, be kind. sejam bondosos. We were told all these kinds of things. Eles nos ensinaram sobre essas coisas. But we were never told Nunca nos falaram that we were what? The container of God. que nós somos contendores de Deus. We were made to do what? Nós somos feitos para quê? We were made to contain God. Nós somos feitos para conter a Deus. Hallelujah. Maravilhoso, aleluia. Maravilhoso. Nós somos conter Deus. Escutem, God wants to be our content. Deus quer ser nosso conteúdo. We are empty vessels Nós somos vasos vazios to contain God. para conter Deus. God has to be our content. Deus tem que ser nosso conteúdo. And God is love.
Deus é amor, and God's light. Deus é luz, God is holiness. Deus é santidade, God is righteousness. Deus é justiça. This God Esse Deus is our content. é o nosso conteúdo. We have to be filled with Him. Nós precisamos estar cheios dele. Isn't this wonderful? Não é isso maravilhoso? One more thing. Uma coisa a mais. And Quem é Deus? I would go further to ask, what is God? Eu vou dar um passo mais adiante e perguntar: o que é Deus? Who is God? Quem é Deus? What is E God? o que é Deus? God is a spirit. Deus é Espírito. Spirit? Espírito? What is a spirit? O que é Espírito? It is hard to tell. É difícil falar isso. I tell you, just like electricity. É como eletricidade. I have been told definitely, thus far, no one has ever seen electricity. E eles me disseram que nunca alguém viu eletricidade. Electricity is invisible. A eletricidade é invisível. God is invisible. Deus é invisível. The Spirit is invisible. O Espírito é invisível. Now, Agora, consider about electricity. pense a respeito, considere sobre a eletricidade. Mr. Thomas Edison, Thomas Edison, he invented ele inventou the light bulb a lâmpada elétrica to express electricity. para expressar a eletricidade. And the modern study of electricity Estudos modernos sobre a eletricidade invented something further. inventaram algo mais. Invented the transistor. Inventaram um transistor. You know, a transistor is just like a small box. Você sabe que um transistor parece uma pequena caixa. And there's something in the air of electricity. Tem alguma coisa do ar que é da eletricidade. Even there's no proper term to explain it. E não há um termo adequado para explicar isso. So the electrical people just gave it a kind of term, waves, electrical waves. Então, as pessoas deram um nome para ele de ondas elétricas. What are electrical waves? No, I know. O que são ondas elétricas, ninguém sabe. That is just a term. Esse é um tipo de termo somente, To denote something in there. para denotar alguma coisa que está no ar. And in those waves, there's Japanese music. E nessas ondas, há música japonesa, And some Italian singing. há cantos italianos, It's all in there. tudo está no ar. But, the electrical people, they invented a transistor. Então, os eletricistas, eles inventaram um transistor, uma pequena caixa. With a receipt. O rádio, inventaram rádio. Inside this transistor, there is a receiver. Então, inventaram rádio, e dentro desse rádio há um receptor. If you tune that receiver with the right number, E você, então, sintoniza esse rádio no número correto, esse receptor no número correto. Japanese music comes in. Então, essa música japonesa entra. And the Italian singing comes in. E o canto italiano também entra. What is it? O que é isso? You tell me, what is it? Diga-me, o que é isso? What is it? O que é isso? Electricity. Eletricidade? That's all I can tell you. Isso é tudo que eu posso dizer a vocês. I tell you, God, in His creation, Eu vou dizer uma coisa, Deus, na sua criação, He already made a transistor. ele já fez um rádio. Man is a transistor. O homem é um rádio. And this transistor is a box. E esse rádio é uma caixa. That's a container. É um recipiente. Not to contain something visible, Não para conter algo visível, but something invisible. mas algo invisível. To contain a spirit. Para conter o espírito. The transistor is to contain electricity. Assim como o rádio que serve para conter a eletricidade. Is to contain the electrical waves. E também conter as ondas elétricas. What is it? O que é isso? Everybody has this.
Ninguém pode explicá-lo. But the result is, Mas o resultado está aqui. listen to Japanese music. Escute a música japonesa. É isso? From where it comes, De onde vem isso? from there, Está no ar? what is this? O que é isso? Electrical waves. Ondas elétricas? Have you realized Você percebeu? that in God's creation, Que na criação de Deus, God has made you Deus fez você, Deus te criou system? um rádio. One day, Um dia, you tune your heart readily. você sintonizou o seu rádio corretamente. Brother, I would say, you tune your spirit readily. Eu diria, você sintonizou o seu espírito corretamente. Not the Japanese music, but the heaven music comes in. Não a música japonesa, mas a música celestial entrou. Now the Japanese, A música japonesa. but the heavenly music, hallelujah! Mas a música celestial. Ah! Glória, 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 amém! What is this? O que é isso? What is this? O que é isso? This is the heavenly electrical waves. São as ondas elétricas celestiais. So what? Então o quê? So tonight, Então, essa noite, we all are consistent, todos nós somos rádios, right? correto? When I was watching you singing Quando eu estava escutando os seus cantos, as músicas que vocês cantavam, at the beginning of the meeting, no início da reunião, I was watching you singing. eu estava observando vocês cantando. I said to myself, Eu disse a mim mesmo, I'm not mistreating people. não são pessoas loucas? Let me just read it. São loucos? What is this? O que é isso? I said, music. Música celestial. You are a sister Você é um rádio having a receiver, tendo um receptor, and that is your spirit. que é o seu espírito. When you sing, Quando você canta, when you pray, quando você ora, when you call on the name of the Lord, quando você invoca o nome do Senhor, by your spirit, pelo seu espírito, you got truth. você fica louco. The heavenly electricity gets into you. A eletricidade celestial entra em você, Makes you crazy. fazendo louco. Not only you young people Não somente você, jovens, are made crazy. vocês são feitos loucos. Even I, old man, Até eu, uma pessoa idosa, I should be crazy. eu também fico louco. We were made copies of God Nós somos feitos cópias de Deus, that we may contain Him. para que possamos contê-lo. And we were created a spirit. Deus criou em nós o espírito, This is our recipient. que é um recipiente, This is the receiver e é o receptor for us to receive God the Spirit. para recebermos a Deus, o Espírito. God, Deus heavenly electricity. é a eletricidade celestial. This one. É maravilhoso. Let me illustrate a little bit to you. Deixe-me ilustrar um pouco para vocês. When I was young, Quando eu era jovem, I did everything quickly. eu fazia tudo rapidamente. I spoke quickly. Falava rapidamente, caminhava rapidamente, I did things eu quickly. fazia as coisas rapidamente. You know, to be a quick person Para ser uma pessoa rápida, is all the time using the most you can. é facilmente você ficar bravo. When I did something so quickly, Quando você faz as coisas rapidamente, and this e man essa pessoa was going slowly. vai devagarinho. Come on, Vem, venha. come on. Venha, venha. Rápido, rápido. O que aconteceu? Of course, Claro, it doesn't look so nice. não parece bonito isso, não é bonito. Then I got saved. Então eu fui salvo. When I was 19, Quando eu tinha 19 anos, well, I was still okay. quando ainda era tão rápido, fazia as coisas, todas as coisas rapidamente, I got saved. eu fui salvo. Then my sister came back home. Então a minha irmã voltou para casa. She was studying a seminary, Ela estava estudando num seminário, women seminary. um seminário feminino. She loved the Lord so much. Ela amava muito o Senhor.
She came back home Ela voltou para casa in the summertime. no verão She gave me a testimony, e deu um testemunho a mim, telling me that she saw so many spiritual Christians ela disse que ela tinha conhecido muitos cristãos espirituais, entre aspas, in her seminary. no seminário dela. The youth walked slowly. Eles geralmente caminhavam devagarinho, olhavam para o céu. Oh, Senhor. Abriam a Bíblia devagarinho. Oh. Nosso Pai que está no céu, Hallowed be thy name. santificado seja o seu nome. Thy kingdom come, Venha o seu reino. and thy will be done, Seja feita a sua vontade, on earth as it is in heaven. aqui na terra como no céu. After hearing that testimony, Depois de escutar esse testemunho, I desire to be slow Christian. eu desejava então ser uma pessoa lenta, vagarosa. I began to hate my Christian. Então comecei a odiar a minha rapidez. So, next day, Outro dia, in the morning, de manhã cedo, I began to imitate. eu comecei a imitar. Pegava minha Bíblia, caminhava devagarinho. Oh, Senhor. Abri a Bíblia para ler devagarinho. Eu me sentia bem, I was so slow. mas eu estava tão lento. I delayed the time. Eu atrasava. My mother was waiting for me E minha mãe estava me esperando to take my breakfast. para eu tomar o café. When I got there, Quando eu cheguei lá, my mother was not so happy. minha mãe não estava contente. What are you doing? Onde você esteve? Don't you know I've been waiting here for such a long time? Você não sabe que estou esperando você há longo tempo? At the first time, I was still trying to be slow. A primeira vez, eu ainda estava tentando ser lento. My mother told me, Minha mãe me disse, don't come back so slowly next time. não venha tão vagarosamente da próxima vez. Mother, what happened to you? Eu disse, mãe, o que aconteceu com você? Can you understand me? Você pode me entender? My quickness came out like it. A minha rapidez novamente se manifestou. I found out Então eu descobri I was not a slow person. que eu não era uma pessoa lenta. I was a naughty monkey. Eu era um macaquinho travesso. Você conhece macaco? Monkey never do things slowly. O macaco nunca faz algo lentamente. But I was trying Mas eu estava tentando to be a slow man. para ser uma pessoa lenta. I couldn't make it. Eu não consegui. That bothers me. Isso me perturbou. Then Então, I was taught me ensinaram, by many Christian teachers muitos mestres cristãos me ensinaram that I should be like this, que eu devia ser desse jeito, I should be like that, devia ser daquele jeito, I should be patient, devia ser I paciente, should be humble, devia ser I humilde, should be kind, devia ser bondoso, I should be this and that. devia ser isso, devia ser aquilo. Eventually I found out I can never be anything. Então eu descobri depois que eu não podia ser nada. I got disappointed. Então eu fiquei desapontado. I cannot love, Eu não consigo I amar, cannot be humble, eu não consigo ser I humilde, cannot be patient, não posso ser I paciente, cannot be kind, não posso ser bondoso, I cannot be holy. não consigo ser santo. How could I be holy? Como eu posso ser santo? Impossible. Impossível. And I cannot be righteous. Não posso ser justo, eu não consigo ser justo. I got disappointed. Então eu fiquei desapontado. What shall we do? Então o que eu ia fazer? I struggled for a long time. Eu lutei por muito tempo, At least quite a few years. pelo menos alguns anos, Maybe over 2 years. talvez mais de 10 anos, Until one day até que um dia I saw something. eu vi algo. I saw that Eu vi to be a holy man, que para ser uma pessoa santa, that is not what I can do. isso não é algo que eu posso fazer. Man can never be holy. O homem nunca consegue ser santo. Only God can be holy. Somente Deus pode ser santo. And God is holy. E Deus é santo. How could you accept a piece of error, black error, to be from gold? Como você pode esperar que um pedaço de ferro preto pode ser ouro? It's misconstrued, Não há possibilidade. right? Não é isso? You all know what is piece of black error. Você sabe que tem um pedaço de ferro preto? How could such a piece of black thing
become golden yellow? Como algo preto pode ficar de uma maneira dourado? Impossível. No, Não havia possibilidade not at all. nenhuma. Until that day, Até o dia from the New Heaven, do Novo I Testamento, saw eu vi, God didn't want me Deus não queria to be like that. que eu fosse daquele jeito, But God did want mas Deus queria to enter into me, entrar em mim to be my content, para ser meu conteúdo, to be my holiness, para ser a minha santidade, to be my gold. para ser meu ouro. That day, Então, naquele dia, eu vi algo, and I realized something. eu percebi algo, I become crazy. eu fiquei louco, I was nearly mad. estava quase, I was nearly crazy. eu estava quase louco, Telling people, dizendo às pessoas, do you know, você sabe, I'm God in me. eu tenho Deus em mim, God is my content. Deus é meu conteúdo, God is my life. Deus é minha vida, God is my holiness. Deus é minha santidade, God is my love. Deus é meu amor em mim, God is my slowness. Deus é minha lentidão, God is my everything. Deus é tudo para mim. I am just an empty vessel. Eu sou somente um vaso vazio, I'm just a container. eu somente sou um recipiente I'm going to contain God. para conter Deus. I have to be filled with God. Eu tenho que ser enchido por Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Amen. So what? Então, So I used to tell people, eu somente digo às pessoas, I want them to be a good man. Huh? eu queria ser uma boa pessoa. I didn't make it. Eu não consegui. But Mas, today hoje, I can testify eu posso testificar. I'm not a good man. Eu não sou um homem bom. I'm just this man. Eu sou essa pessoa. Homem Deus. Don't have two O's. Não tenha os dois O's aqui, Just one O. mas somente um O. Don't be a good man. Não seja um bom homem, uma boa pessoa. But be Seja um homem Deus, um Deus homem. I tell you, Eu lhe digo, if you want to be good man, se você quer, you want to be bad man. se você quer ser uma boa pessoa, você vai ser uma má pessoa. Don't try to love others. Não tente amar os outros. The more you try to love others, I am sure that you will hate others. Quanto mais você tentar amar os outros, eu tenho certeza que você irá odiar os outros. How about this? Que tal isso? Don't try to be humble. Não tente ser humilde, Eventually, you will be so proud. porque se você ficará tão orgulhoso. Porque se você ficará tão... I am so humble. Vocês não sabem que eu sou tão humilde. What is it? O que é isso? This is pride. Isso é orgulho. Eu digo, você nunca quer ser orgulhoso. Enough. Se você nunca você será orgulhoso se você nunca for humilde. You understand me? Você entende? You have to forget about to be good man. Você tem que esquecer esse negócio de ser uma boa pessoa. Later we will get on the two trees. Later we will get on the two trees. Mais tarde nós vamos falar sobre as duas árvores. The tree of life, A árvore da vida another tree e outra árvore is the tree of good and evil. é a árvore do bem e do mal. Could you see? Você pode ver? Evil always goes with good. O mal sempre vai junto com o bem. Hatred always goes with God. O ódio sempre vai junto com o amor. Pride always goes with humility. O orgulho sempre vai junto com a humildade. That's not what God wants. Isso não é o que Deus quer. God wants life. Deus quer vida. God just wants you to be good man. Deus é uma pessoa. God wants you to be God man. Mas que você seja um homem Deus. Deus homem.
Is this clear? Tá claro? I tell you, Eu lhe digo, you may be a good man, good cook, você pode ser uma boa pessoa, entre aspas, but you can never be an expression of God. mas você nunca poderá ser a expressão de Deus. God made man in his own image Deus criou o homem segundo a sua própria imagem, for the purpose to express God. com o propósito de expressar Deus. When we become a God man, Quando nós nos tornamos um homem-Deus, filled with God, cheio de Deus, full of God, cheio de Deus, we express God. nós expressamos Deus. A God man Um homem-Deus is an expression of God. é a expressão de Deus. Not only so, Não somente isso. such a God man Esse homem-Deus, expressing God expressando a Deus, is God's representative. é o representante de Deus. He represents God. Ele representa a Deus. And he has God's authority. Ele tem a autoridade de Deus. Authority over all the other things. Autoridade sobre todas as outras coisas. God created man Deus criou o homem in his own image segundo a sua própria imagem to express him. para expressá-lo. And God gave his dominion to man, E Deus deu domínio ao homem that man may be over all the created items. para que o homem pudesse estar sobre todas as coisas criadas. Such a man, Se você pode ver tal homem, not a good man, não somente não um homem bom, não um bom pessoa, mas um homem Deus, expresses God expressando Deus, and represents God. representando Deus. I tell you, a good man, a good man Uma boa pessoa can never express God. nunca pode expressar Deus. Neither a good man can represent God. Nem uma boa pessoa pode representar Deus. No, Não, but a God man, mas um homem Deus, a God man, um homem Deus, full of God. cheio de Deus, He represents God ele representa Deus. because Por quê? he expresses God. Porque ele expressa Deus. He is a man of God. Ele é um homem de Deus. Have you got it? Você pegaram isso? Entenderam? So now here you have God's image, Aqui você tem então a imagem de Deus, you have God's dominion. você tem um domínio de Deus. God's image is for you to express God, A imagem de Deus é para você expressar Deus. and God's dominion is for you to represent God. E o domínio de Deus é para você representar a Deus. The children of God today, Os filhos de Deus hoje, and we are the children of e nós God, somos os filhos de Deus, are to express God são para expressar a Deus and to represent e para God representar a Deus, because we have God's image porque nós temos a imagem de Deus. and we have God's dominion. Nós temos domínio de Deus. Even the more, we have God Himself in our spirit, E ainda mais, nós temos Deus, próprio Deus em nosso espírito. and we can be filled with God, Nós podemos ser enchidos de Deus. and we can be full of God. Nós estamos estar cheios de Deus That's Him, para expressá-lo and then to represent Him. e também representá-lo. This is a God man. E isso é um homem Deus. What is this? O que é isso? Say, Diga-me, what is this? o que é isso? This is to depend God Himself into us. Isso é dispensar o próprio Deus para dentro de nós. What is O this? que é isso? This is the divine economy. É a economia divina. We never heard such a thing Nós nunca escutamos algo in assim the past. no passado. We never heard such a thing. Nós nunca escutamos algo assim. So listen, Mas escute, it is in the Bible. está na Bíblia. It is even in the first 2 chapters of the Bible. Está até nos 2 primeiros capítulos da Bíblia. Okay. Ok? Then, after God created such a man Depois que Deus criou tal homem in His image na sua imagem, with His spirit, com um espírito, right, correto? to contain Him, Para contê-lo, to express Him, para expressá-lo and to represent e Him. representá-lo. After God created this man, Depois que Deus criou tal homem, God put this man Deus pôs esse homem in front of a tree, diante de uma árvore, the tree of life.
árvore da vida. And God charged him E Deus o comissionou, to be careful, o encarregou para ser cuidadoso, not to eat the wrong tree. para não comer da árvore errada. And the wrong tree was the tree of knowledge of good and evil. A árvore errada é a árvore do conhecimento do bem e do mal. And this indicated that God wanted man to eat the tree of life. Isso indicava que Deus queria que o homem comesse da árvore da vida. Now, Agora, here's the tree of life. o que é a árvore da vida? It is in Genesis 2, Está em Gênesis 2, and then later on in Revelation. mais tarde em Apocalipse. The last book of the O Bible, último livro da Bíblia. the tree of life appears again. A árvore da vida aparece novamente. And in between, Entre isso, the Lord Jesus came. o Senhor Jesus veio. And he came and he told us in the Gospel of John, Ele veio e falou a nós no Evangelho de João. you are the tree, Ele é a árvore, and you are the vine tree, ele é a videira, and you are the lion. ele é a vida. You put these two things together, Você coloca essas duas coisas juntas, you have the tree of life. você tem a árvore da vida. Jesus Jesus is the tree. é a árvore. Jesus is the life. É a vida. So he is the tree of life. Então ele é a árvore da vida. And he told us Ele nos disse that we can receive him. que nós podemos recebê-lo. And he told us Ele também nos falou that we have received him by our spirit. que nós podemos recebê-lo no nosso espírito. We can receive him by two ways. Nós podemos recebê-lo de duas maneiras: We eat him comendo and dele to drink of him. e bebendo dele. He told us Ele nos falou that he is the bread of life. que ele é o pão da vida, That we can eat him que nós podemos comê-lo, and we can live by him. que nós podemos viver por meio He dele. has the living water. Ele é também a água viva. That we can drink of him. Nós podemos beber dele. You think about it. Pense sobre isso. They're saying, Amados santos, you think about it. pense sobre isso. What is it? O que é isso? What is to eat Jesus? O que é comer Jesus? What is to drink of Jesus? O que é beber What Jesus? is it? O que é isso? This is God dispensing. Isso é o dispensar de Deus. God dispenses himself into our being. Deus dispensando Ele mesmo para dentro do nosso ser. God created man Deus criou o homem in his own image, segundo a sua própria imagem and created man with a spirit, e criou o homem com o espírito that man may receive him. para que o homem pudesse recebê-lo. But at the time of creation, Mas no tempo da criação, man didn't have God within him. o homem não tinha Deus dentro dele. Man was just empty container. Ele era um recipiente vazio. Adam was there empty, Adão estava lá, vazio, without God in him. sem Deus dentro dele. So God put him Então Deus o colocou in another tree, diante de uma árvore, the tree of life, a árvore da vida, indicating indicando: that Adam, Adão, you must realize você precisa perceber you are empty. que você é vazio. You are a container to contain God. Você é um recipiente para conter Deus. Yet God is not in you yet. Deus ainda não está em You você. need to receive God into you. Você precisa receber Deus para dentro de você, God may be your life, para que Deus possa ser a sua vida, that God may be your life supply, possa ser seu suprimento de vida, that God may be your content. Deus possa ser como seu conteúdo. Be sure. Tenha certeza, Don't receive the wrong thing. não receba a coisa errada. If you receive the wrong Se thing, você receber algo errado, damage yourself. você vai causar dano a si mesmo e você irá morrer. You be sure Tenha certeza to disso. receive the right thing. E que você vai receber a coisa correta. The right thing is the tree of life. E a coisa correta é a árvore da vida. Tree of life A árvore da vida indicate God to be your life. indica que Deus deve ser a sua vida. You have to receive Him, Você deve recebê-lo, to receive Him by eating Him. recebê-lo comendo dele. This was the picture. Essa era a figura. It is clear, right? Está claro? Correto? And man was made. And man was made O homem foi criado in the image of God. à imagem de Deus, With the spirit. com um espírito, Yes, still empty. estava vazio. But this man was put in of the tree. Mas esse homem foi colocado diante de uma árvore, Tree of life. a árvore da vida. What does this man do? O que esse homem devia fazer? Yes, to eat the tree. Somente comer da árvore. If he eats the tree, Se ele comer da árvore, ele vai recebê-la into his ear. para dentro do seu ser, He is life. para ter seu suprimento de vida. He will be no more empty.
e nunca mais ficará vazio. He, as a container, will have the content. Ele, como recipiente, terá um conteúdo. Essa figura, The picture in God's creation. a figura na criação de Deus, Showing us mostrando-nos divine a economia divina. even in God's creation. Até na criação de Deus, You could see a picture você pode ver uma figura ali, that is que é God dispensing himself Deus dispensando a Ele mesmo into his created man. para dentro do homem criado por Ele. You see, Amados santos, I came here with such a burden. eu vim aqui com esse encargo. I told you already. Eu falei já a I vocês, was called with dispensation, me falaram sobre a dispensação, prophecy, profecias, psychology. tipologias. I got a lot of them. Eu ganhei muitas coisas, But mas an interest eu não tinha nenhum interesse in those kind of so-called biblical teachings. nesses tipos nos chamados de ensinamentos bíblicos. My only burden, Meu único my encargo, only interest meu único interesse é chegar aqui to share with you para compartilhar com vocês God's a economy. economia de Deus, To share with you para compartilhar com vocês God dispensing himself. Deus dispensando Ele mesmo All of you. dentro de todos vocês To make you para fazê-lo the God man. um homem Deus, Not the good man. não uma boa pessoa. Hate you. Hate you. Eu odeio esse ó, eu odeio esse ó, eu odeio esse ó, essa letra ó. I hate the good man. Eu odeio esse dom. I hate this. Thank you now. Eu odeio esse segundo ó. You're legal. Cadê o pagador? Vamos pagar isso aí. De qualquer maneira, tira isso aí fora. Nós também temos um ó. Não 10 ó. Também tem um ó. Nós somos homem Deus. Aleluia. Quem é você? Você é demais. Quem são vocês? Homem Deus. Homem Deus. Homem Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah for God man. Aleluia para homem Deus. Aleluia para homem Deus. Aleluia para homem Deus. God man. Homem Deus. All the names to be God man. Todos nós devemos ser homem Deus. I hate to be good. Eu odeio ser uma boa pessoa. I like to be God Eu man. quero ser homem Deus. I was mixed up. Eu fui feito assim. As made in God's image, Eu fui feito à imagem de Deus, the Spirit com o Espírito, to receive God. para receber Deus para dentro de mim. Como minha vida, My life supply, como meu suprimento de vida, everything, como tudo para mim, my content. como meu conteúdo, For me to be God man. para mim, para eu ser um homem Deus. Try to say something. Experimente compartilhar alguma coisa. Turn the music to you. Eu deixo a reunião para você.